Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre como a gente define os atributos críticos de qualidade do meu produto. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né, qual que é a diferença entre um atributo crítico de qualidade do produto e um atributo de qualidade de forma geral. Todos os atributos de qualidade que impactam diretamente na qualidade, segurança e eficácia de um medicamento são ditos como atributos críticos de qualidade. A avaliação, né, da criticidade desses atributos, ela pode ser realizada por meio de uma avaliação de risco. Então, a gente vai utilizar uma ferramenta de análise de risco para fazer esse tipo de avaliação. Por que a gente sugere uma avaliação de risco, né? A ferramenta de avaliação de risco, seja ela qual for que você for utilizar, vai permitir explanar, né, essa avaliação em diferentes frentes. Então, eu vou conseguir olhar para esse atributo de qualidade em relação ao meu paciente, eu vou conseguir olhar para esse atributo em relação à estabilidade do meu medicamento e do meu processo. Então, eu consigo olhar para esse atributo e classificar ele com o máximo de informações possíveis, certo? Olha, o que a gente pode dizer também é: Adson, eu entendo que todos os atributos de qualidade são críticos, porque eu preciso atender a especificação para todos eles. Então, eu vou dizer que todo mundo é crítico, facilita a minha vida. Tudo bem, você pode fazer isso e eu vou te dar parabéns pela coragem. Por quê? Porque é importante que a gente entenda qual que é o impacto disso no nosso ciclo de vida do medicamento. Quando eu defino que um atributo é crítico para a qualidade, eu tenho um impacto grande, né, durante o meu ciclo de vida. E eu vou te contar o que acontece. Vamos pensar lá no comecinho. Vamos dizer que lá na fase 1 do ciclo de vida, que é a minha fase de desenvolvimento, eu defini todo mundo como crítico. Então, todos os meus atributos de qualidade são críticos. Beleza, eu fui embora. A hora que eu vou para a fase 2, que é a minha fase de validação de processo, eu vou definir quais são os meus parâmetros críticos de processo. Né? A nossa RDC 658 de 2022 fala que os parâmetros críticos de processo são definidos durante a validação de processo. E como que eu faço isso? Um parâmetro crítico de processo é todo aquele parâmetro que tem impacto em um atributo crítico de qualidade. Então, se é um parâmetro que impacta em um atributo crítico de qualidade, é um parâmetro crítico, certo? Então, vamos pensar que eu estou falando de um insumo que é só diluente de pó. Então, vamos dizer que o tempo de mistura desse insumo diluente, ele tem impacto no teor do meu comprimido. O que vai acontecer? Se eu definir que é crítico o meu teor, então o tempo de mistura do meu diluente é um parâmetro crítico do meu processo. É de fato um parâmetro crítico do seu processo? Não sei, mas qual que é o impacto disso, né? Pensando que eu defini todo mundo como crítico. A nossa RDC de pós-registro descreve o quê? Que as mudanças relacionadas a parâmetros críticos de processo e etapas críticas de processo são mudanças maiores de processo. Então, se eu defino que todo mundo é crítico, muitas das minhas mudanças, que não necessariamente seriam mudanças maior, serão categorizadas como mudança maior por conta da nossa escadinha, né? Então, eu defini tudo como crítico, eu vou ter muitos parâmetros críticos de processo e muitas das mudanças que eu vou fazer vão ter que ser como mudança maior. E a gente dificulta o nosso processo, isso pode não ser, como que eu posso dizer, proveitoso, pode não ser interessante para a companhia. Então, é importante que a gente tenha maturidade, né? E que essa discussão de definição de atributo crítico de qualidade seja uma discussão multidisciplinar mesmo. Porque eu brinco que para validação, tudo é crítico. Né? É importante que, inclusive, que a gente chegue numa avaliação de risco, né? Na hora que a gente for discutir os riscos e que a gente for discutir a criticidade desses atributos, com a postura de que, olha, para mim tudo é crítico, me prove o contrário. Então, eu entendo que a gente trazer áreas diferentes, né, com conhecimentos diferentes, consegue agregar e a gente tem uma definição mais assertiva dos meus atributos críticos de qualidade. Outro ponto importante. Ao longo do ciclo de vida, isso pode ser alterado? Pode. Uma vez que eu disse que ele é crítico, né, ou que ele não é crítico, isso não vai ser para o resto da vida. Né? Hoje em dia, na conformação de ciclo de vida que nós temos, né, então fase 1, 2 e 3, me permite que eu vou agregando conhecimento em relação a um determinado produto e eu consiga tirar conclusões, né, um ano depois que esse produto foi validado, por exemplo. Vamos pensar aqui, vamos dizer que hoje eu defini que esse atributo não é crítico para a qualidade do meu produto, mas ao longo da minha fase 3, do meu monitoramento continuado, eu falei, putz, caramba, esse atributo aqui ele é crítico sim, porque eu tenho impacto, por exemplo, vamos pensar um exemplo bobo, eu estou dizendo que o conteúdo de água se relaciona muito com o meu peso, que se relaciona com a minha uniformidade de dose. Eu descobri que esses 3 atributos, né,
são críticos para a qualidade do meu produto. E o conteúdo de água para mim não era. Posso revisar a minha análise de risco, né, fazer um novo levantamento de risco e classificar esse atributo como crítico. E o contrário também é verdade. Então pode ser que ao longo do meu monitoramento continuado, em fase 3, eu vou dizer que, caramba, eu entendi esse atributo como crítico, mas hoje eu entendo que ele não é um atributo crítico para a qualidade do meu produto. Então a gente também volta para a nossa avaliação de risco e reclassifica esse atributo. É importante que a gente tenha novamente, né, a palavra maturidade para definir isso, para definir e redefinir isso também, uma vez que essas definições vão ter impactos, né, ao longo de todo o ciclo de vida do meu medicamento. De forma geral era isso, eu acho que deu para entender um pouquinho. A nossa próxima discussão vai ser como a gente define os parâmetros críticos de processo, uma vez que são duas coisas bastante relacionadas e elas vão variar bastante de produto a produto, característica a característica, forma farmacêutica a forma farmacêutica. Tá bom? Espero que tenha ficado claro e contribua com a discussão nos comentários.